E aí pessoal, tudo bem com vocês? Essa é a nossa segunda videoaula de ECG, né? E hoje a gente vai aprender um pouco a como analisar o ECG, a como analisar as informações que os eletrodos dão para a gente, né? A videoaula passada foi mais sobre qual o funcionamento dos eletrodos, como os eletrodos fazem para registrar a atividade elétrica do coração, né? Como é que eles fazem esse registro. Hoje a gente vai aprender a segunda parte, que é a interpretar esses registros que os eletrodos dão para a gente, né? Os eletrodos eles têm uma linguagem, eles têm um padrão de registro, né? Do que está acontecendo no nosso coração, e a gente tem que saber interpretar, a gente tem que saber falar essa linguagem dos eletrodos, a gente tem que saber interpretar o que eles estão nos trazendo de informações, tá? Para fazer essa monitoria, eu vou usar esses slides aqui que foram cedidos pelo Henrique Scherer, tá? Eu fiz algumas pequenas alterações, mas os slides base, para deixar os créditos para ele, são do Henrique Scherer, tá? Então tá, vamos lá, beleza. O que a primeira coisa, e eu diria que a coisa mais importante, uma das informações mais importantes que o ECG pode dar para a gente consegue determinar o eixo elétrico médio de despolarização do coração a partir do ECG. Isso provavelmente vai ser uma das questões da prova de vocês, tá? E é uma das informações mais importantes que o ECG dá para a gente. Como é que a gente faz para extrair essa informação da leitura dos eletrodos? A gente vai seguir 3 passos básicos, né, simples, para conseguir determinar o eixo elétrico do coração. Mas o que é esse eixo elétrico médio do coração do que eu estou falando, né? Seria essa flecha aqui, esse vetor de despolarização aqui que eu estou mostrando para vocês, que corresponde ao complexo QRS, que nada mais é do que a despolarização dos ventrículos. Por que uma das informações mais importantes que o ECG dá para a gente é justamente a despolarização dos ventrículos. Os ventrículos são a parte mais importante do coração, né? Então qualquer alteração no seu eixo de despolarização é muito importante, pode trazer informações muito importantes do que está acontecendo com esse coração, tá? Então, para a prova de fisiologia, né, e para a vida é muito importante que a gente saiba determinar o eixo elétrico médio desse coração. Esse eixo elétrico médio normal, ele é mais ou menos nesse sentido que está aqui na imagem, né, na diagonal, oblíquo para baixo, e ele meio que entra no plano também, ele aponta lá para a parte de trás do coração. Nesta imagem não dá para ver porque ela é unidimensional, né? Mas é como se essa flecha ela também apontasse ao mesmo tempo que aqui para baixo, ela apontasse lá para trás. Por quê? O que está lá atrás do coração? O ventrículo esquerdo, né? Lembrando que essa flecha, ela, nesse caso aqui, ela representa células despolarizando. São alterações de voltagem elétrica gerada por despolarização de células. Quais são as células que estão despolarizando? As células dos ventrículos. E o ventrículo esquerdo aqui atrás, ele tem uma massa 3 vezes maior do que o ventrículo direito que está aqui na frente. Então ele tende a atrair esse vetor de despolarização para ele. Porque se o vetor é a quantidade de células que estão despolarizando, né, é a variação de energia elétrica, e quanto mais células despolarizando no local, maior a variação de energia elétrica. Se lá atrás do ventrículo esquerdo eu tenho 3 vezes mais células despolarizando, né, uma massa 3 vezes maior, esse eixo vai tender a ficar desviado um pouquinho para lá, tá? Mas, então, basicamente é esta direção de despolarização desse eixo. E daí a gente segue 3 passos básicos, né, para determinar como é que está esse eixo de despolarização, para onde é que ele está apontando num determinado coração. A gente vai, para fazer isso, a gente vai um pouquinho esquecer essas derivações pré-cordiais aqui, tá? E vamos focar nas derivações do plano frontal, né? Que são D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF, tá? Por que a gente vai focar nessas 6? Porque são elas que podem ser colocadas no nosso círculo de Einthoven, né? E para a gente determinar o eixo
de despolarização, a gente vai usar o círculo de Einthoven. E são essas as 6 derivações que estão no nosso círculo de Einthoven. Então, já que a gente vai ter que usar o círculo de Einthoven para fazer isso, a gente tem que saber desenhar o círculo de Einthoven na hora da prova, né? Então, a minha recomendação é que antes de vocês começarem a fazer a prova, peguem um cantinho da folha e, antes de tudo, desenhem esse círculo de Einthoven. Vocês têm que saber desenhar esse círculo, porque vocês vão ter que usar este círculo para extrair informações, algumas informações que vocês vão precisar em algumas questões da prova, tá? Então, primeiro, como é que a gente desenha este círculo de Einthoven, né? Vamos tentar fazer uma maneira esquematizada para não se perder na hora da prova de como desenhar esse círculo, tá? Bom, primeiro, a gente desenha esse círculo, a gente imagina ele como se ele estivesse na frente do tórax da pessoa, né? A gente está olhando de frente para essa pessoa, então lá atrás está o coração, né? Aqui ao lado esquerdo, aqui ao lado direito, né? Porque a gente está olhando de frente, a gente imagina esse círculo lá na frente do tórax da pessoa. E arbitrariamente a gente define que aqui é 0 graus, que para baixo é o eixo positivo, mais 30, mais 60, mais 90, e os caras da fisiologia, né, fizeram essa convenção, decidiram arbitrariamente que lá para cima seria o eixo negativo, seria menos 30, menos 60, menos 90. Só para a gente poder se localizar, a gente põe essas angulações que são uma convenção, tá? E daí a gente tem que conseguir colocar as 6 derivações do plano frontal neste círculo, né? As 6 derivações vão ser encaixadas neste círculo. Para fazer isso, a gente sempre imagina onde é que estão os eletrodos de cada derivação. Então, começando por D1, que é a mais simples, a gente tem que lembrar que o eletrodo positivo de D1 está no braço esquerdo, então ele está aqui à esquerda do coração da pessoa, estou fazendo um pontinho azul aqui à esquerda. E o eletrodo negativo está no braço direito. Então a derivação D1, que é o ângulo de divisão entre esses dois eletrodos, vai ser uma coisa horizontal, exatamente a 0 graus, que olha através do coração por este ângulo. Isto é D1. E daí, para a gente não precisar ficar pensando quando olha para o círculo, fazer esse raciocínio de novo, puxar da memória, onde é que está o eletrodo positivo de D1, a gente já representa aqui no círculo com uma flecha apontando para o eletrodo positivo de D1. Como ele está no braço esquerdo, essa flecha vai apontar para 0 graus, vai apontar para a esquerda, que é onde está o eletrodo positivo de D1. Aí a gente não precisa ficar pensando, depois a gente olha para o nosso círculo, que a gente já desenhou, e olha, a flecha de D1 está apontando para cá, então o eletrodo positivo de D1 está para cá. Tá? Isso é uma informação para a gente poupar tempo depois, poupar trabalho depois, a gente já faz a flecha aqui, fica tudo mais automático, mais fácil. Tá? Aí para desenhar D2 e D3, vamos lembrar o seguinte, vamos lembrar que D1, D2 e D3 formam um triângulo. Né? Então a gente pode simplesmente transpor este triângulo para cá, né? D1 a gente para dentro do círculo de Einthoven. Se a gente pegar esses vetores de cada uma das derivações, ou as retas de cada derivação, e pegá-las exatamente nessa mesma angulação e transpor para dentro do círculo, tá beleza. A gente pode fazer isso, mas a gente também pode imaginar onde é que estão de novo os eletrodos positivos e negativos das outras duas derivações. D2, por exemplo, eu sei que o eletrodo negativo está lá no braço esquerdo e o eletrodo positivo está lá no pé. Né? Então D2 vai acabar apontando... desculpa, deixa eu só apagar aqui. D2 está lá em cima e está no pé, está na perna esquerda. D2 vai acabar apontando neste sentido aqui, ó, tá? E o eletrodo positivo de D2 está no braço esquerdo também. Então a flechinha vai apontar para o lado esquerdo de D2, tá? Na verdade, eu fiz uma pequena confusão, estava certo, tá? O eletrodo positivo está lá
no pé, então está aqui a mais 60 graus. Tá? E o eletrodo negativo está aqui em cima, está no braço direito. Então, a flecha vai ficar apontada neste ângulo aqui. Né? Tem que cuidar para não se confundir com isso na hora da prova. Tá? D2 e D3 tendem a ser mais verticais. Então, se eu botasse aqui no mais 30, ia ficar uma coisa mais horizontalizada. A gente vai ver aqui depois que mais 30 AVR. Tá? Mas, tá, continuando então. D2, eletrodo positivo lá em cima. Tá? Desculpa, eletrodo negativo lá em cima, no braço direito, e eletrodo positivo aqui embaixo na perna esquerda, tá? Ou no pé esquerdo. Então a flecha de D2 aponta para baixo, porque o eletrodo positivo está lá embaixo, beleza? D3 é a mesma coisa, só que D3, o eletrodo positivo de D3 está no pé também, e o eletrodo negativo está no braço esquerdo. O eletrodo negativo de D3 está no braço esquerdo e o eletrodo positivo está lá embaixo. Né? Então a gente aponta, faz a flecha de D3 neste sentido aqui. Como o eletrodo positivo de D3 está lá embaixo, né? O eletrodo positivo de D3 está lá embaixo, né? Então a flechinha de D3 fica apontada também lá para baixo. Tá? Nesse caso, a mais 120 graus. E daí a VR, a VL e a VF são uma barbada. Tá? A gente já fez D1, D2 e D3. A VR, a VL e a VF são uma barbada. Por quê? Porque eles não têm eletrodo negativo, né? O centro do coração funciona como eletrodo negativo deles. E o eletrodo positivo, a posição dele está no nome, né? A VR, por exemplo, né? R de right, o eletrodo positivo está no braço direito, então ele está por aqui, né? E traçando uma linha, então, do eletrodo positivo passando pelo centro do coração, a gente chega nesta derivação aqui, nesta linha aqui, que é a VR. Como o eletrodo positivo está aqui no braço direito, a flecha aponta aqui para cima a menos 150 graus. A VL é a mesma coisa, L de left, o eletrodo positivo está no braço esquerdo, né? Traçando uma reta do braço esquerdo passando pelo centro do coração, temos isso aqui. Como o eletrodo positivo está lá em cima, a flecha aponta lá para cima. A VF é a mais fácil ainda, né? F de foot, o eletrodo está lá embaixo no pé, né? O eletrodo positivo. Traçamos essa flecha, né? Na verdade a flecha deveria ter sido traçada de baixo para cima, eu acabei traçando de cima para baixo, mas o que importa é que o eletrodo positivo de AVF está lá embaixo, né? No pé, então a flecha de AVF fica lá embaixo. Beleza, pessoal? Temos então, assim, desenhado o nosso círculo de Einthoven, né? Direitinho, com as angulações de cada derivação, né? Bem bonitinho. A gente sabe então que aqui é AVR, aqui é AVL, lá embaixo é AVF, D1, D2 e D3. E não precisamos mais pensar onde é que está o eletrodo positivo, o eletrodo negativo de cada derivação, porque olhando para o nosso círculo a gente já botou as flechas para representar isso. Está tudo pronto, é só olhar para o círculo e fazer o que a gente precisa fazer, que a gente vai ver agora, né? Deixa eu só ver se eu não fiz nenhuma cagada, se confere com o nosso círculo real. A VL tá, beleza. D2, D1, D2, beleza, tudo certo, né? Então a gente vai usar esse círculo agora, tendo desenhado ele, para achar de fato, para determinar onde é que está o eixo elétrico desse coração, né? Vamos seguir então os 3 passos básicos para fazer isso. Qual é o primeiro passo? A gente vai procurar, dentro dessas 6 derivações do plano frontal, aqui está D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF, vai procurar dentro dessas 6 qual delas tem uma onda difásica ou
se a gente tiver sorte, qual delas tem uma onda isodifásica, né? Vamos lembrar o que era uma onda difásica, ou isodifásica. Eu vou só desenhar aqui do lado para a gente lembrar, né? Uma onda difásica é uma onda para cima e depois uma onda para baixo na sequência, ou o contrário, uma onda para baixo e depois uma onda para cima na sequência. Isso é uma onda difásica. E se a parte de cima for igual à parte de baixo, de igual tamanho, a gente chama isso de isodifásico, tá? Então a gente procura no nosso ECG, nessas 6 derivações, qual delas tem uma onda difásica ou isodifásica, tá? Aqui a gente vê que a VR tem um complexo QRS isodifásico, né? O complexo QRS de AVR isodifásico. Beleza, temos nossa primeira informação. Aí temos que pensar no seguinte. Se o eletrodo positivo de AVR, ou seja, se o ângulo de visão de AVR está detectando a nossa onda de despolarização do coração, que a gente não sabe para que direção essa onda de despolarização está apontando, é isso que a gente quer descobrir. Se o eletrodo positivo de AVR está enxergando esta onda de despolarização no nosso coração como isodifásica, é porque esta onda está se propagando a 90 graus do eixo de visão deste eletrodo positivo de AVR. Tá? A gente tem que lembrar disso. Sempre que um eletrodo, uma derivação, registra uma onda como isodifásica, é porque essa onda está a 90 graus desta derivação. Se a gente for para o nosso desenho, vamos pegar o desenho aqui bonito, né? O outro eu só desenhei para a gente aprender como faz para desenhar na hora da prova, mas para fazer isso aqui, vamos pegar esse desenho pronto aqui, bem bonitinho, né? AVR, né, cujo eletrodo positivo está aqui em cima, né? AVR, cujo eletrodo positivo está aqui em cima, e que o ângulo de visão de AVR é este aqui, está enxergando uma corrente de despolarização se propagando no coração como isodifásica. Então, esta corrente de despolarização, ela tem que estar a 90 graus do ângulo de visão de AVR. Se a gente olhar para o nosso triângulo de Einthoven, que a gente já vai ter desenhado antes de começar a fazer a prova, a gente vai ver facilmente que no espaço, essa onda de despolarização vai ter que estar se propagando nesta direção aqui, que forma um ângulo de 90 graus com o eixo de visão de AVR. Com o ângulo de visão de AVR. Então, a gente já sabe que se a AVR está enxergando essa onda como isodifásica, é porque essa onda tem que estar se propagando nessa direção ali que eu desenhei de vermelho, porque esta direção no espaço está se propagando a 90 graus do ângulo de visão de AVR. Então, temos a nossa primeira informação. Com base nisso, agora a gente ainda não sabe se essa onda de despolarização ela está se propagando lá para cima ou lá para baixo. A gente achou a angulação dela, a gente achou onde é que ela está se propagando no espaço, que é essa direção que eu desenhei em vermelho, mas a gente não sabe se ela está indo lá para cima ou lá para baixo. E daí, para fazer isso, a gente vai para o nosso segundo passo, que é agora analisar a derivação que está sobreposta à nossa onda de despolarização. Analisar a derivação, o eletrodo, que está olhando de frente para esta onda de despolarização. Analisar o eletrodo, ou a derivação, que está paralela a esta onda de despolarização, que neste caso é D3. Vocês percebem que D3 está olhando bem direto, assim, de frente para essa onda de despolarização. Então a gente vai no ECG, a gente volta lá e observa o que está acontecendo em D3, o que D3 está registrando, já que D3 está olhando de frente para essa onda. E a gente vê que D3 está positivo, que RS de D3 está positivo, ou seja, esta onda de despolarização tem que estar se aproximando do eletrodo positivo de D3, porque lembro da regra geral do ECG, né, da videoaula passada, ondas despolarizantes se aproximando de eletrodo positivo geram uma deflexão, uma onda positiva no papel. Se D3 está fazendo um registro positivo, é porque esta onda de despolarização que a gente acabou de desenhar em vermelho, ela está se aproximando do eletrodo positivo de D3. Se o eletrodo positivo de D3 está aqui embaixo,
É porque esta onda de despolarização está se aproximando do dedo, então essa onda de despolarização está se propagando para baixo, neste sentido, no espaço. Beleza? Então, esta é a nossa onda de despolarização. Ela está a mais 120 graus neste coração. Esta onda, esse coração, ele é um coração patológico. Ele é um coração hipertrofiado, com hipertrofia do ventrículo direito. Por quê? Porque num coração normal, o eixo elétrico de despolarização, isso aí que a gente acabou de achar, equivale a uma onda se propagando para cá, ó. Seguindo a minha flechinha, essa onda está vindo para cá nesse coração, né? E ela deveria estar mais ou menos aqui como é que está a onda de despolarização do nosso desenho. Isso significa, né, ou melhor, num coração normal, a onda de despolarização ela fica em algum local entre 0 e entre 90 graus. Então, um coração normal, a onda de despolarização vem ou para cá, ou vem para cá, ou ela vem para cá, ela vem em qualquer direção entre 0 e entre 90 graus. Num caso de hipertrofia do ventrículo direito, como é o caso, o ventrículo direito, como ele tem muita célula, como ele está hipertrofiado, deixa eu só apagar essas coisas aqui, como o ventrículo direito está hipertrofiado, ele está com muita célula aqui, ó. Ele está muito grosso. Então ele está puxando esse eixo de despolarização, ele está puxando ele para cá. Ó, esse eixo deveria estar aqui, ó, entre 0 e 90. Mas o ventrículo direito hipertrofiado ele tende a atrair esse eixo, esse vetor de despolarização, que nada mais é do que a representação de células despolarizando. Se o ventrículo direito está hipertrofiado, ele tem mais células despolarizando, ele tende a atrair esse eixo de despolarização para cá, para mais de 90 graus, que é o que está acontecendo nesse ventrículo. Então, esse ventrículo direito hipertrofiou tanto a ponto de atrair o eixo de despolarização para a posição de mais 120 graus. Tá? Isso é uma hipertrofia do ventrículo direito. O contrário também é válido. Aqui um ventrículo esquerdo hipertrofiado, ele tende a atrair esse eixo aqui para cima, para a parte negativa do nosso círculo de Einthoven, para menos 30, para menos 60, ou até mesmo para menos 90. Então, no caso de hipertrofia do ventrículo esquerdo, a gente encontra um eixo de despolarização ventricular do coração, o eixo médio, deslocado para menos 30, para menos 60 ou para menos 90, deslocado para esse quadrante aqui de cima, tá? Então, esses são os casos de hipertrofia. Bom, mas, apagando de novo tudo isso, esses desenhos aqui que eu fiz para não deixar poluído, a gente já encontrou o eixo de despolarização desse coração, ele está a mais 120 graus, esse é um diagnóstico de hipertrofia do ventrículo direito. Mas eu disse para vocês que eram 3 passos, a gente fez 2 passos, né? Qual é que é o terceiro passo? O terceiro passo é a informação que a gente queria, a gente já conseguiu, tá? A gente achou o eixo de despolarização. O terceiro passo é a gente pegar qualquer outra derivação que não seja essas duas que a gente acabou de analisar e olhar para essa derivação para ver se a gente não fez cagada, para ver se o eixo de despolarização que a gente encontrou está certo e realmente é esse eixo de despolarização que está acontecendo nesse coração. Vamos pegar como exemplo aqui D1, tá? Vamos pegar D1 como exemplo. A gente enxerga que D1, que o complexo QRS de D1 está negativo. Então, essa onda de despolarização que a gente encontrou, ela tem que estar se afastando do eletrodo positivo de D1, porque ondas de despolarização se afastando de eletrodos positivos geram registros ou ondas negativas, deflexões negativas do papel, que é o que está acontecendo de D1, aqui em D1. Então, D1, essa onda de despolarização está se afastando do eletrodo positivo de D1. Onde é que fica o eletrodo positivo de D1? Fica aqui, ó. Fica aqui. E esta onda aqui, se propagando para baixo, aqui nesta direção para baixo, ela está se aproximando ou está se afastando do eletrodo positivo de D1? Ela está se afastando de D1. Então é justo que D1 faça um registro no papel, faça um registro negativo do complexo QRS. Então beleza, a onda que a gente desenhou realmente está certo, a gente não fez cagada, aquilo que a gente fez, aquilo que a gente encontrou está certo, essa onda de despolarização de fato está a mais 120 graus.
E só um detalhe, aqui o passo 2 está escrito procurar onde a projeção é máxima. O que quer dizer isso? É a mesma coisa que a gente fez, só que pensando por outra linha de raciocínio. A gente viu que D3 estava olhando bem de frente para a onda de despolarização. Né? D3, o elettrodo positivo, está olhando bem de frente para a onda de despolarização, ou seja, a derivação D3 é paralela a esta onda de despolarização. E sempre a derivação paralela vai ser aquela que vai ter o maior registro desta onda de despolarização. Vai registrar essa onda de despolarização com maior intensidade no eixo Y lá no ECG, que é a variação de voltagem. Por quê? Porque essa onda está incidindo, ela está vindo bem de frente, bem direto para cima de D3, para o eletrodo positivo de D3. Então, o eletrodo positivo de D3 vai ter uma detecção máxima dessa onda de despolarização. Por isso que, se a gente for olhar, por exemplo, aqui nesse ECG, o complexo QRS de D3 é o maior de todos. Se a gente for comparar com qualquer outro minuciosamente das derivações do plano frontal, o complexo QRS de D3 é o que tem o maior pico. Ele ocupa mais ou menos quase 4 quadradões. Tá? Então, por quê? Porque o eletrodo positivo dele está olhando bem de frente para a onda de despolarização que está acontecendo no coração, então ele tem um registro máximo. Tá? É por isso. Beleza, então. Fizemos uma parte importante, que é analisar onde é que está o eixo elétrico do coração. Tá? A gente fez o passo a passo, a gente conseguiu fazer isso aqui direitinho. Tá? Agora vamos falar um pouquinho das ondas do ECG de fato. Tá? O que são as ondas do ECG? Né? Vamos seguir, vamos ver o que mais de informação o ECG nos dá. Vamos começar vendo as ondas de fato. Né? Que o nosso ECG normal, né? Ele tem uma onda P, um complexo QRS e uma onda T. Começando pela onda P, ela representa lá no início, né? Por que ela é a primeira onda do ECG? Porque temporalmente ela representa a despolarização dos átrios e temporalmente os átrios são a primeira parte do coração que se despolariza, né? Quando o impulso é gerado lá no nódo sinoatrial, ele primeiro se propaga para os átrios, depois é que ele vai lá passar para o feixe de His e vai chegar nos ventrículos. Então, a primeira parte do coração que se despolariza são os átrios. É justo que a onda P represente a despolarização atrial. Essa onda P ela tem uma amplitude, ou seja, uma variação de voltagem no eixo Y de até 0,3 mV. Né? Lembro que um quadradinho é 0,1 mV. Então, o normal é que a onda P ocupe até 3 quadradinhos no eixo Y, quadradinhos pequenos. E tem uma situação que tu deixa de ter onda P e tu passa a ter essas várias ondinhas aqui no lugar dela, que são as chamadas ondas F, que representam uma situação de fibrilação atrial. A gente vai falar melhor de fibrilação mais para frente na videoaula. Tá? E tem ainda mais uma coisa que... Um caso de ausência de onda P, em que não haja onda P no ECG, né, simplesmente só tem complexo QRS e onda T, significa que o nódo sinoatrial não está funcionando. Ou seja, o ritmo do nosso coração é comandado pelo nódo atrioventricular, que é o nosso primeiro marcapasso reserva. Né? O que vai acontecer? Como o impulso está sendo gerado no nódo atrioventricular, ele tende a ir ao mesmo tempo de volta lá para despolarizar os átrios, ele tende ao mesmo tempo a subir em direção aos átrios e tende ao mesmo tempo a descer em direção aos ventrículos. Tá? Só que o sistema de condução, tu não tem mais retardo nodal, né? Porque o ritmo está sendo gerado no próprio nódo atrioventricular. E esse estímulo, esse potencial de ação, ele chega antes dos ventrículos, porque o sistema de condução, feixe de His, que faz esse estímulo chegar nos ventrículos é muito rápido. Tá? Então ele chega antes dos ventrículos. E os átrios, os miócitos atriais, eles não têm uma capacidade de despolarizar muito rápido também. Então a despolarização dos átrios acaba sendo meio lenta, assim. Então acaba acontecendo que no ECG, tu tem um complexo QRS,
né? Tu não teve onda P antes, tu tem um complexo QRS, e no fim do complexo QRS, tu tem uma onda P retrógrada, que representa a despolarização dos átrios, né? Como chegou antes os ventrículos, os átrios acabam que meio que terminando, despolarizando, meio que depois dos ventrículos, ou no fim da despolarização dos ventrículos. E no ECG fica só essa onda P retrógrada aqui, que às vezes pode aparecer. Em vez de ter só a onda S do complexo QRS, de ter uma deflexão negativa aqui depois do pico do complexo QRS, a gente tem duas, a gente tem isso aqui e isso aqui, acompanhando a minha flechinha. Uma delas representa a onda P retrógrada, que é a despolarização dos átrios, acontecendo de maneira um pouco atrasada, né, porque o ritmo está sendo gerado lá no nó do átrio ventricular, né? E nesse caso, né, aquela história de átrio encher ventrículo, de átrio ter que despolarizar e contrair antes do que o ventrículo, vai para o brejo, né? Os átrios perdem a função deles, porque o ventrículo já contraiu, eles não conseguem encher o ventrículo porque o ventrículo está contraindo antes mesmo do que eles, né, ou ao mesmo tempo do que eles. Então o coração fica com uma redução da função em mais ou menos 20%, que é o que os átrios fazem de função no coração. A função dos átrios é mais ou menos só 20% mesmo. A onda TA, né, ela representa a repolarização do átrio. É uma onda que a gente não enxerga no ECG. Tá? Onda T significa repolarização. Onda TA, a repolarização dos átrios. Só que ela acontece no coração normal, a gente está só desenhada aqui, ó, mas ela não dá para ver ela no ECG. No ECG, ela acontece ao mesmo tempo que a despolarização dos ventrículos. E como a despolarização dos ventrículos é muito mais importante, tem uma massa muito maior, a despolarização dos ventrículos acaba escondendo essa onda TA, acaba se sobrepondo a ela e a gente não enxerga ela no coração. Mas temporalmente ela acontece, a repolarização dos átrios acontece, só não aparece no ECG, porque o complexo QRS, né, que é a despolarização dos ventrículos, está se sobrepondo à repolarização dos átrios, né, no ECG, e isso acaba por isso que a repolarização dos átrios acaba não sendo detectada. Temos entre a onda P e o complexo QRS, temos o segmento PR, né, que corresponde àquele retardo nodal, né, antes do impulso chegar aos ventrículos e despolarizar os ventrículos, que daí vai gerar o complexo QRS, fica um tempo parado ou atrasado, né, no nó do átrio ventricular, né, com o segmento PR representa o retardo nodal. Aí o complexo QRS, sim, muito importante, né? A gente acabou de ver, e ele representa a despolarização dos ventrículos, né? A amplitude dele é maior, a amplitude geralmente normal é que tenha mais ou menos 1 mV. Por que é maior? Porque os ventrículos têm muito mais miócitos, né? Muito mais massa, então vai gerar maior variação de voltagem do que os átrios. E a hipertrofia ventricular, que a gente viu agora há pouco, né? Ela aumenta a amplitude. A gente diz geralmente que uma amplitude, um complexo QRS com mais de 2 mV representa uma hipertrofia ventricular. E por que a onda Q e a S são negativas, né? Primeiro, esse aqui é o nosso padrão de leitura do ECG, o normal que a gente fala, é o normal para algumas derivações, tá? Isso aqui, por exemplo, é normal para D1. Uma derivação, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, ó. O próprio AVR aqui, ó. AVR, o eletrodo positivo está aqui. E o eixo de despolarização de um ventrículo normal, o complexo QRS, né, a despolarização, ela é para cá, ó, né, normal. É para baixo. Essa despolarização está se afastando do eletrodo positivo de AVR. Então, o normal de AVR é que o complexo QRS seja negativo lá no nosso ECG. Seja uma onda para baixo. Então, esse padrão aqui que a gente está mostrando aqui, que a gente fala que é de um ECG normal, é o normal para algumas derivações. Aqui é normal para D1, por exemplo. D1 enxerga a onda P como positiva, complexo QRS como positivo e onda T como positivo. Mas tem outras derivações que isso aqui não é o normal. A VR, por exemplo, o normal é o QRS ser negativo, tá? Mas então, em D1, o que representa, né, onda Q e onda S negativas? Primeiro, quando a gente vai despolarizar o ventrículo, né, o estímulo desce pelo feixe de His, e o feixe de His, o ramo esquerdo do feixe His, que vai para o ventrículo esquerdo, ele gera
ele dá 3 subramos. Ele dá um ramo aqui, que é o fascículo septal, que é o primeiro raminho que sai, e que despolariza só uns miócitos meio que próximos ao septo aqui, tá? E esses miócitos acabam tendo um sentido de despolarização apontado mais em direção à base do coração, mais lá para cima ou mais para a direita, tá? Como o eletrodo positivo de D1 está aqui na esquerda, D1 vai enxergar essa primeira parte como uma deflexão negativa. Isso é a onda Q. Por isso que a onda Q, então representando a despolarização de alguns miócitos perto do septo, ela é negativa em D1, tá? Aí o pico R é aquela despolarização de fato, aquele eixo elétrico médio do coração que a gente viu, né? Que despolariza a maior parte dos miócitos ventriculares. E é aquele normal entre 0 e 90 graus, né? Como o eletrodo positivo de D1 está aqui à esquerda, ele vai enxergar isso como se aproximando dele, vai fazer uma deflexão positiva, que é a onda R. E a última parte, essa despolarização principal aqui é dada pelo segundo ramo, o segundo subramo do ramo esquerdo do feixe His, que é o fascículo anterior, que despolariza mais os miócitos do ápice. E o terceiro ramo é um ramo lá, um terceiro subramo é um subramo que vai lá para trás, para a base do ventrículo esquerdo, que é o fascículo posterior. Despolariza os miócitos que faltou despolarizar lá na base, tá? Só isso, um restinho que tem, e esse sentido de despolarização acaba meio que sendo em direção à base também, invertido, e por isso que em D1, por exemplo, isso é a onda S, a despolarização desses últimos miócitos lá da base. Por isso que em D1, por exemplo, a onda S ela é negativa também, tá? Então essa disposição dos ventrículos, né? E daí depois disso a gente tem, depois da onda R, ou melhor, entre o complexo QRS e a onda T, a gente tem um intervalo, o segmento ST. O segmento ST fica justamente entre a despolarização ventricular e a repolarização ventricular, que a onda T a gente já vai falar, é a repolarização dos ventrículos. O que acontece entre a despolarização e a repolarização dos miócitos ventriculares? É o platô, né? É aquela fase 2 do potencial de ação rápido deles, né? É a fase 2, é a fase em que eles estão em platô, não tem variação de voltagem, fica um segmento no nosso ECG, esse é o segmento ST. E depois a gente vai de fato para a onda T, que é a repolarização dos ventrículos, né? Essa onda T é mais lenta do que o complexo QRS, porque demora mais para repolarizar do que para despolarizar. E ela tem uma coisa importante, que a onda T e o complexo QRS, geralmente eles andam juntos em todas as derivações. O que isso quer dizer? Normalmente, um complexo QRS positivo no papel acompanha uma onda T também positiva no papel. Um complexo QRS para baixo também acompanha uma onda T para baixo. Por quê? Porque num coração normal, vocês lembram que a despolarização dos ventrículos é do endo para o epicárdio. E a repolarização acaba acontecendo do epi para o endocárdio. Então, poxa, a gente inverteu despolarização por repolarização, a gente inverteu uma coisa, e a gente também inverteu o sentido, invertemos do endo para o epi. Agora a repolarização é do epi para o endo. Então invertemos duas coisas. Se invertemos duas coisas, é como se a onda tivesse invertido duas vezes, né? Então a onda T é a repolarização. Se a repolarização é como se a onda tivesse ficado negativa aqui no papel. Mas aí, além de ser repolarização, também inverteu o sentido. Então inverteu de novo a onda e ela volta a ficar positiva, tá? Então é mais ou menos isso. Por causa disso aí é que a despolarização, o complexo QRS, e a repolarização, geralmente ou os dois são para cima ou os dois são para baixo. Se a gente tiver uma inversão de onda T, se isso estiver desacoplado, se os dois não estiverem no mesmo sentido, tem que bater o olho, geralmente é algum problema. Geralmente um problema isquêmico, tá? E a onda U é uma onda que pode aparecer depois da onda T, tá? Que corresponde à repolarização das fibras de Purkinje. Geralmente o sistema de condução não gera, como são poucas células,
não tem uma massa grande, não gera voltagem suficiente que seja detectada pelo ECG. Mas pode acontecer de as fibras de Purkinje gerarem uma voltagem suficiente que os eletrodos consigam detectar, e daí a gente tem a onda U, depois a onda T, que representa a repolarização dessas fibras de Purkinje, tá? Então isso aqui seria um ECG, né, normal, isso aqui é um ECG normal em D1, por exemplo. Tem que analisar sempre a amplitude das ondas, tem que analisar o tempo de duração das ondas e, logicamente, o formato, né, se o complexo QRS e onda T, os dois estão positivos, os dois estão negativos ou não. Todas essas coisas a gente tem que olhar quando olha para o ECG. Tá? Isso aqui é um ECG normal em D1, por exemplo. Beleza? Então, a gente tem mais informações que podem ser adquiridas pelo ECG. Tá? Tem várias informações, além das que a gente acabou de ver, que a gente pode extrair do nosso ECG interpretando ele, tá? A gente vai ver agora algumas informações de patologias que estão acontecendo no coração, tá? Problemas que o ECG pode nos ajudar a detectar. O primeiro deles é um fenômeno que a gente chama de fenômeno de reentrada, tá? O que é o fenômeno de reentrada? O fenômeno de reentrada é quando, por algum motivo, tá? Vamos pegar um exemplo do fenômeno de reentrada atrial primeiro. Por algum motivo, os átrios ficam despolarizando em círculo, em loop, né? Os átrios ficam despolarizando o tempo inteiro sem parar nesse formato de loop, tá? É como se eles se dissociassem do sistema de condução. Porque o que normalmente acontece, né? Vem a despolarização, ela despolariza as células, né? Despolariza os miócitos, aqui no caso atriais, só que quando ela tiver despolarizado todos os miócitos atriais, ela só vai mais encontrar células em período refratário absoluto, porque os miócitos que estão ali ao redor do último miócito que está despolarizando, ou eles acabaram todos, ou eles acabaram todos de despolarizar, né? Ou eles já despolarizaram e estão em período refratário absoluto. Então está tudo em período refratário absoluto e esse potencial de ação não vai mais ter para onde se propagar, ele vai acabar se dissipando por ali porque não tem para onde ir. Então o potencial de ação se dissipa, né, no átrio, né, aqui pegamos como exemplo o átrio, ele se dissipa e depois só vai ser gerado outro potencial de ação quando o nó do sino atrial gerar um outro potencial de ação e isso vai acontecer de novo. Tá? Neste caso, esse potencial de ação ele não se dissipa, ele fica se propagando infinitamente pelos átrios, né? Por que isso acontece? Tá? Por que isso acontece? Porque por algum motivo, ao redor ali do último, digamos assim, que ao redor do último miócito atrial que se despolarizou, né, já tem células em período refratário relativo. Por algum motivo já tem células ali em período refratário relativo. E daí esse potencial não se dissipa e fica se propagando infinitamente, porque daí vai ter outras células também, já é período refratário relativo, e depois vai ter outras também, e vai se propagando, vai se propagando nessa sequência, nesse loop dentro dos átrios, sem parar, sem nunca se dissipar. O que faz situações que favorecem isso, né? Por isso que o nome é reentrada, porque ele fica realmente reentrando nesse circuito e não se dissipa nunca. O que favorece, o que permite que haja células já em período refratário relativo ali ao redor desses miócitos, ou desse último, pensando assim, nesse último miócito que está se despolarizando, né? Circuitos longos, tipo numa hipertrofia, uma situação de hipertrofia, né? Como tem muita célula para despolarizar, é possível que quando a última célula for despolarizar, as primeiras que se despolarizaram, como tem muita célula para despolarizar, elas já tenham feito isso há algum tempo e já entraram em período refratário relativo, e isso permite que esse potencial de ação fique se propagando infinitamente. Tá? Isso é uma das condições. A outra é que essas células, por algum motivo, as células do coração, têm um período refratário encurtado, né? Que vai produzir o mesmo efeito. Né? Esse período refratário encurtado vai ser mais provável que algumas das células já estejam em período refratário relativo. E daí o potencial de novo vai ficar se propagando infinitamente. Ou porque a velocidade de condução
dos potenciais de ação, por algum motivo está lentificado, então pelo mesmo motivo, aquele primeiro miócito que se despolarizou, agora já deu tempo de ele entrar em período refratário relativo, o potencial de ação vai ficar fazendo reentrada, vai sofrer o fenômeno de reentrada de novo, vai ficar fazendo em loop. A gente usou como exemplo o átrio, né? Aqui representado um loop, um átrio, mas pode acontecer a mesma coisa nos ventrículos, tá? Exatamente a mesma coisa. Por que esse potencial de ação, se propagando em loop aqui nos ventrículos, não volta pelo sistema de condução e vai lá para os átrios também, enfim? O fenômeno de reentrada dos ventrículos ele não se propaga para os átrios. E o contrário também é válido. O fenômeno de reentrada dos átrios não se propaga dos ventrículos. Por quê? Porque entre essas duas coisas tem o sistema de condução. Tem, por exemplo, feixe de His. E feixe de His, ele tem um platô muito grande. Ele tipo, atua como um porteiro. Ele impede, ele diz ali quem pode passar por ali ou não, e esses estímulos só podem passar com uma certa frequência por ali, não pode ficar passando o tempo todo, porque se feixe de His for despolarizado, ele vai entrar em período refratário absoluto, e como o platô dele é longo, ele vai ficar um bom tempo em período refratário absoluto, e estímulo que chega ali, ele não vai deixar passar. Então esse estímulo não vai conseguir ir dos átrios para os ventrículos, dos átrios para os ventrículos, ou dos ventrículos para os átrios, por esse motivo, tá? Porque eu tenho feixe de His ali, em período refratário absoluto, impedindo que isso aconteça, tá? Beleza, isso então é a reentrada, tá? Como é que é a reentrada no ECG? A reentrada no ECG recebe o nome de flutter. É a mesma coisa, só... tá? Só que o que a gente enxerga disso no ECG é chamado de flutter. Mas o que é o flutter? É uma reentrada lá dentro ou dos átrios ou dos ventrículos. Por isso que a gente tem flutter atrial e flutter ventricular. O que a gente enxerga no ECG quando está acontecendo o fenômeno da reentrada, tá? Se for uma reentrada atrial, a gente vai enxergar. Como o ventrículo vai estar funcionando normalmente, né, o complexo QRS vai estar normal. Por quê? Porque a reentrada atrial não consegue se dissipar para o ventrículo, né, por causa do sistema de condução atuando como porteiro. Né? Mas aqui onde é que era para ter onda P, vai ter tipo 3, como se fossem 3 ondas P. Que na verdade agora não são mais ondas P, são aquelas ondas F que a gente viu antes. Então tipo, vai ter 3, 4, sei lá, depende, né? 2... Mas vai ter várias ondinhas aqui no lugar da onda P, que são as ondas F, são o flutter. Tá? Por que isso acontece? Porque aquele estímulo está se propagando circularmente, então ele está o tempo inteiro despolarizando células lá dentro. Então a frequência de despolarização fica alta. Tá? A sequência de despolarização dentro desse átrio fica alta, porque nunca para. Nunca para, fica o tempo inteiro despolarizando em loop e nunca para mesmo, porque o potencial de ação nunca se dissipa. Só que também vão ser ondinhas, não vão ser tão altas, a amplitude dessas ondas não vai ser tão alta, porque aquela despolarização em loop não vai estar despolarizando o átrio inteiro de uma vez, como é a onda P, como seria a onda P, porque sempre vai ter algumas células em período refratário absoluto ali no meio, tá? Algumas vão estar em relativo, vão estar já permitindo que o loop se propague, mas vai ter algumas sempre em período refratário absoluto, é como se fosse sempre um ciclo ali acontecendo. Então, são partes do átrio despolarizando, né, sempre seguindo o circuito, né, no giro do loop, por vez. Daí a gente gera essas pequenas ondas F. Se for um flutter ventricular, é a mesma coisa, né, só que agora não dá para ver complexo QRS, porque não dá para ver nada, só dá para ver todas essas ondas aqui acontecendo. De novo, essas pequenas ondinhas, mas não vai dar para ver QRS, porque é o próprio ventrículo que está com... Esse fenômeno está acontecendo no próprio ventrículo, então tu perde o QRS, né? E ele é substituído por essas ondas aqui também, numa frequência elevada, a mesma explicação dos átrios, tá? Flutter, geralmente, ele tem uma frequência de até 300 batimentos por minuto, mais ou menos, tá? Mais ou menos isso. E ele é a evolução, então, e na verdade ele é a reentrada, né, que é vista no ECG. Tá? O problema, qual é o problema então do flutter? Qual é o problema da reentrada? Que ele vai invariavelmente
né, inevitavelmente evoluir para uma fibrilação. Porque assim, no Flutter, o coração ainda está funcionando mais ou menos. Tá? Apesar de estar daquele jeito lá, despolarizando infinitamente, mas aquilo acontece de uma forma organizada, acontece em forma de loop. Tá? Então, as células despolarizam com um certo grau de organização. O ECG ele tem um monte de ondinhas aqui, uma atrás da outra, né, no Flutter, mas elas são, vocês vejam que essas ondas são organizadas, né, são bonitinhas, então o coração ele consegue funcionar com um certo grau de eficiência ainda. Mas quando esse Flutter evolui para uma fibrilação, isso geralmente é muito rápido, a evolução do Flutter para uma fibrilação, aí é muito grave, tá? É muito grave, tem que resolver logo, tem que desfibrilar, senão o paciente vai morrer. Por quê? Porque na fibrilação o coração perde totalmente a eficiência dele. O coração deixa de exercer sua função. O coração não consegue mais fazer nada. Tá? Por quê? O que é a fibrilação? Por que o Flutter vira fibrilação? O Flutter, então, era essa propagação em loop. Né? Pegando aqui como exemplo um átrio, propagação em loop do potencial de ação, né? Sem parar. Vamos imaginar o seguinte, a gente tem que usar um pouco de imaginação agora, tá? Vamos imaginar o seguinte, essas células propagando infinitamente em loop é muito fácil que elas encontrem ali no lado células vizinhas com períodos refratários desincronizados e que no meio, quando vê esse loop está se propagando, e quando vê tem uma célula aqui do lado que também já está em período refratário relativo, e esse loop ele se propaga para aquela célula também ao mesmo tempo, continua fazendo o percurso dele, mas também se propaga para aquela célula. E daí aquela célula acha outras células que também estão em período refratário relativo ao redor delas, e acaba fazendo um novo loop lá para aquele sentido também. A gente está com 2 loops dentro desse coração. Aí aquele novo loop acontece a mesma coisa, ele se dissipa em outros 2, se organiza em outros 2 loops, porque o que acontece? A gente gera vários focos de propagação de potencial de ação dentro do coração, a gente gera como se fosse vários loops lá dentro, e daí fica uma desorganização enorme. Essa segunda imagem aqui, várias ondas de despolarização se propagando no coração em diferentes sentidos, de uma forma organizada, desorganizada, ao mesmo tempo. E isso é a fibrilação. Imagine o coração funcionando dessa forma. O coração, para funcionar direitinho, tem que funcionar como um cincício. Os miócitos têm que contrair todos ao mesmo tempo, para que o coração consiga gerar uma força suficiente para injetar esse sangue de uma vez só para fora. Se está contraindo grupos de células, tem um grupo contraindo em um local, tem outro grupo contraindo em outro local, tem grupos de células contraindo de uma forma totalmente desorganizada e ineficiente, o coração não vai mais conseguir, por exemplo, vencer a resistência da aorta, não vai conseguir exercer uma pressão grande para vencer a resistência da aorta e mandar o sangue para o corpo. Então esse coração entra em falência cardíaca. Ele não consegue mais fazer a função dele, né? Por causa disso, coração em fibrilação, e o paciente vai morrer se não for feito nada, se não for, por exemplo, desfibrilado. Tá? Porque como é que a gente faz para desfibrilar esse paciente? A gente usa o desfibrilador. Né? Que ele faz? Ele meio que dá um choque naquele coração para zerar, como se fosse um reset no coração, ele zera tudo. Dá um choque e zera tudo para tentar sincronizar todos os potenciais de ação de novo. Então ele zera tudo, aí depois o nódulo sinoatrial, depois que o desfibrilador zerou o coração, né? Deu um reset nele, né? Tentou sincronizar tudo de novo, aí o nódulo sinoatrial vai gerar um novo estímulo, e esse estímulo vai voltar a se propagar normalmente, como se fosse num coração com aquela sequência normal, bonitinha, que é como tem que ser, tá? Então o desfibrilador faz isso, ele dá tipo um reset, né? O estímulo elétrico do desfibrilador, ele acaba sincronizando tudo dentro desse coração, e depois o coração retoma a atividade normal dele. Como é que seria uma onda de desfibrilação, uma onda de fibrilação no ECG? Essa coisa toda desorganizada aqui. Isso aqui é uma fibrilação ventricular aqui embaixo. Vocês vejam que não são mais aquelas ondas bonitinhas do Flutter, é uma coisa meio que toda irregular, assim, com espaçamentos irregulares, com amplitudes irregulares, é uma bagunça mesmo dentro do coração. E aqui em cima
Fibrilação atrial, tá? De novo, o complexo QRS na fibrilação atrial está normal, porque o ventrículo está normal, mas no lugar aqui do átrio, né, da onda P, a gente tem um monte de onda F, né, todas irregulares, tá? Todas irregulares, essas ondas F, não são mais bonitinhas como eram no Flatter. Enfim. Eu falei agora há pouco para vocês que as ondas F, quando eu estava falando de Flatter, eu falei de onda F, né? Mas na verdade a onda F é mais para fibrilação mesmo, tá? Eu acho que é mais usada para fibrilação, onda F. Então essa situação aqui são ondas F, tá? Só para comparar de bonitinho, ó, aqui em cima um Flatter atrial, vocês vejam que essas ondas são mais organizadas. Era uma frequência também menor, a frequência do Flatter era geralmente mais de 300 batimentos por minuto. Desculpa, a frequência da fibrilação é geralmente mais de 300 batimentos por minuto. Então o Flatter tem uma frequência mais baixa, um aspecto mais organizado. Se for comparar com aqui embaixo, uma total bagunça, tá? Mesma coisa, Flatter ventricular aqui em cima e fibrilação ventricular aqui embaixo, tá? Muda muita coisa. O grau de organização muda completamente de cima para baixo. Aqui mais nítido ainda, um Flatter ventricular aqui em cima, ó. Dá para ver que tá errado esse ECG, mas tá bonitinho, assim, tá meio que organizado. E aqui embaixo, uma fibrilação, fica horrível isso aqui, fica totalmente anárquico, tá? E por que eu não posso chamar de tetania a fibrilação, né? Só um detalhe, assim, porque eu já falou, não sei se eu falei na videoaula passada, mas o coração, na aula de canais a gente falou, né, que o coração não tem tetania. O coração ele não entra em tetania, ao contrário do músculo esquelético, né? Por que a fibrilação não é tetania? Porque tetania é contração em cima de contração numa mesma célula, ou seja, o músculo esquelético, uma célula muscular esquelética, ela está contraindo e ela já contraída recebe um novo estímulo e contrai de novo. Tipo, ela já está contraída e ela consegue contrair mais ainda já estando contraída. Tá? É a mesma célula que contrai duas vezes ao mesmo tempo. Aqui no coração, a fibrilação, apesar de ela estar dessa coisa desorganizada, assim, mas são células diferentes que estão contraindo no mesmo momento. Uma mesma célula, um mesmo miócito cardíaco, quando ele despolariza e contrai, ou seja, quando ele despolariza, ele mesmo ele vai ter o seu período refratário absoluto que não vai aceitar um outro estímulo de forma alguma. Só que o problema são os miócitos ali ao redor, que alguns já entraram em período refratário relativo, quando não era para ter entrado ainda, e daí aqueles que vão estar contraindo, despolarizando e contraindo. Mas um mesmo miócito não aceita duas contrações ao mesmo tempo, porque ele vai ter, de qualquer forma, um período refratário absoluto. Tá? Ele sempre tem um período refratário absoluto. Isso não tem como reverter isso. Tá? Beleza, vimos Flatter, vimos fibrilação, né, que são consequências do fenômeno de reentrada. Um outro fenômeno que acontece, além do de reentrada, é a síndrome de pré-excitação. Né? A síndrome de pré-excitação é quando a gente cria uma via acessória entre o átrio e o ventrículo que não era para existir. Então a gente cria uma via acessória, comunica átrio e ventrículo que não seja pelo sistema de condução. A mais comum é aqui no cantinho entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, que é chamado de feixe de Kent. Tá? Por algum motivo, tu cria essa via que acaba comunicando o átrio com o ventrículo, né? Que normalmente só são comunicados pelo sistema de condução. Qual é o problema disso? O problema é que, né, esse estímulo, quando for gerado aqui em cima no nódo sinoatrial, né, ele vai se propagar pelos átrios, ele vai chegar aqui nos ventrículos, ele vai chegar antes pelo feixe de Kent, ele vai chegar antes pela via acessória do que ele chegaria pelo sistema de condução, porque o sistema de condução tem o retardo nodal aqui no nódo atrioventricular que dá uma segurada nisso, né? Então, com essa via acessória ele acaba chegando um pouquinho antes do que pelo sistema de condução. E o que a gente enxerga no ECG com isso? É que no complexo QRS, aqui no início tem uma saliência, assim, no início do complexo QRS. A gente olhar bem, assim, tem uma saliênciazinha no início dele, que é no ECG, essa saliência é a onda delta, tá? É a onda delta. Por que isso aqui que representa essa saliência? Representa que
a despolarização já começou a despolarizar os ventrículos aqui um pouquinho antes do que deveria, né? Aqui na base do ventrículo esquerdo, porque ela chegou antes pelo feixe de Kent, pela via acessória, do que deveria. Então aqui no início começa a despolarizar, no início do QRS começa a despolarizar lá os ventrículos pela via acessória, mas aí logo em seguida já esse estímulo já chega também pelo sistema de condução, pelo caminho normal, e já faz a despolarização normal, que seria, faz o QRS, enfim, acaba não prejudicando muito, não tendo muito problema, tá? Mas tem essa onda delta aqui no início representando a pré-estação, né? A via acessória, a despolarização antecipada pela via acessória. O que mais dá para ver no ECG? Que o intervalo PR é mais curto do que o normal, né? O intervalo PR, que é o retardo nodal, é mais curto do que o normal, justamente por causa da onda delta, né? Como despolariza antes do que deveria, tu encurta. É como se tu estivesse encurtando no ECG o tempo do retardo nodal. Na verdade, o retardo nodal está acontecendo, mas o que ocorreu é que a onda chegou por outro caminho antes. Mas aí no ECG isso fica parecendo como se o retardo nodal tivesse sido mais curto e o intervalo PR, ou segmento PQ, fica mais curto do que o normal, né? Menos do que 0,12 segundos, normal é mais ou menos 0,12, 0,15 segundos. A gente também pode ter bloqueios atrioventriculares, tá? Bloqueios atrioventriculares. Os bloqueios atrioventriculares são no nodo atrioventricular, tá? E tem 3 tipos. O primeiro é o bloqueio de primeiro grau, tá? O bloqueio de primeiro grau, na verdade, não é um bloqueio, é mais um atraso. Ele é um retardo, é como se fosse um retardo nodal maior do que deveria. Por algum motivo, o nodo atrioventricular está atrasando mais a passagem do estímulo dos átrios para os ventrículos do que ele deveria. Então, a única coisa que a gente vê é que, de novo, o intervalo PR ou segmento PQ, que fica lá entre a onda P e o complexo QRS, ou seja, fica entre a despolarização dos átrios e a despolarização dos ventrículos, está aumentado, está mais do que 0,2 segundos, né? Está bem aumentado, né? Então, no ECG a gente vê aqui, ó, onda P, né? Onda P, complexo QRS, esse segmento que a gente está vendo, dá para ver só de olho, assim, teria que fazer o cálculo com quadradinhos ali bonitinho para ver quantos segundos está demorando, mas só de olho a gente vê já que ele está muito aumentado, né? Mais do que o normal. Por quê? Porque tem um atraso maior do que o normal ali no nodo atrioventricular. Esse é o bloqueio de primeiro grau, tá? Ou que na verdade não é um bloqueio, é mais um atraso. O bloqueio de segundo grau, sim, de fato é um bloqueio. O bloqueio de segundo grau, ele não deixa passar alguns estímulos que vêm do átrio para o ventrículo. Ele não deixa passar algumas ondas P, né? Porque a onda P despolariza o átrio, né? Esse potencial de ação despolarizou o átrio, depois ele quer ir para o ventrículo, né? É esse mesmo potencial que vai se propagando. Então, ele acaba não deixando alguns desses potenciais, alguns desses estímulos passarem, alguns desses impulsos, né? Qual é a consequência disso? Onda P sempre vai ter. Por quê? Porque onda P é a despolarização dos átrios, é antes do nodo atrioventricular, e que a origem disso tudo é a despolarização lá no nodo sinoatrial. Então, o nodo sinoatrial está despolarizando normalmente. Então, ele sempre despolariza o átrio, mas nem sempre esse estímulo que foi gerado lá no início, que despolarizou o átrio, nem sempre esse estímulo vai conseguir passar para o ventrículo, porque ele vai ser bloqueado, ele vai ser dissipado no nodo atrioventricular, tá? Porque o nodo atrioventricular está bloqueando ele. Então, o que a gente vê? Uma razão do número de ondas P para complexos QRS maior do que 1. A gente vai ter mais onda P do que complexo QRS. Geralmente a gente sempre tem uma onda P e um complexo QRS, né, depois dela. Aqui a gente vai ter mais ondas P do que complexo QRS. Por quê? Porque algumas ondas P, digamos assim, alguns estímulos não passam para os ventrículos, então não chegam a gerar complexo QRS. Tá? E a gente tem 2 tipos de bloqueio de segundo grau. Os 2 tipos têm mais ondas P do que complexo QRS, mas o primeiro tipo é o seguinte, vamos olhar para essa imagem aqui, tá? Essa imagem do meio. Temos uma onda P, temos o segmento PQ, temos o complexo QRS, beleza. Tá tudo certo. Aí aqui depois,
o nodo sinoatrial gerou outro estímulo, veio onda P, temos um segmento PQ aumentado, esse segmento PQ está maior do que esse aqui, ó. Mas ainda passou, gerou complexo QRS. Ou seja, aí tá, aí beleza. Aí teve geração de um novo estímulo, temos uma onda P, temos um segmento PQ maior ainda do que o de antes, ou seja, o segmento PQ ele foi aumentando progressivamente, mas o estímulo ainda passou. Complexo QRS. O que está acontecendo aí? Esse nódulo atrioventricular está se fazendo de difícil, assim, digamos assim. Ele está, tipo, cada vez que passa um estímulo, ele está avisando, ó, não vou deixar passar. O próximo eu não deixo passar. E ele vai atrasando cada vez mais esse estímulo. Chega sempre um novo estímulo e ele atrasa mais a passagem desse estímulo. Chega um novo estímulo e atrasa mais ainda. Chega um novo estímulo e atrasou mais ainda. O terceiro estímulo e atrasou muito a passagem desse estímulo para o átrio e para o ventrículo. Aí chega um quarto estímulo aqui, ó, gerou uma nova onda P que atrasou tanto que deu tempo de um nódo sinoatrial gerar um outro estímulo e acontecer uma outra onda P e despolarizar o ventrículo. Agora sim despolarizar, porque antes não despolarizou. Por quê? Porque o nódo atrioventricular chegou a um ponto que ele atrasou tanto a passagem daquele estímulo que deu tempo de ser gerado um novo estímulo e esse novo estímulo passar e despolarizar os ventrículos e daí gerar complexo QRS. Então o nódo atrioventricular é tipo nesse tipo aqui, ele foi avisando, assim, ele foi aumentando cada vez mais progressivamente o segmento PQ, foi atrasando cada vez mais a passagem, até que chegou esse estímulo aqui e ele não deixou passar. Não deixou. Tá? E daí, depois dessa onda P, a gente vê que tem uma onda P isolada aqui, sem nenhum QRS depois. Né? E depois, de novo, vai seguir a mesma sequência. O primeiro PQ vai ser pequeno, vai ficar maior, até que não deixe passar de novo. Então, contando isso aqui, a gente tem uma onda P aqui a mais, né? Sem nenhum QRS para essa onda P. Por isso que a razão de P sobre QRS é maior do que 1. E esse tipo é com aumento progressivo de segmento PR, né, o segmento PQ. O outro tipo, o nódo atrioventricular, ele é mais sacana. Assim, ele não avisa que ele não vai deixar passar. Ele simplesmente chega um momento, ele não deixa passar e pronto. Então, temos aqui onda P, QRS e segmento PQ normal. Né? Outra onda P, QRS, segmento PQ normal. Outra onda P, QRS, segmento PQ normal. Outra onda P, não temos QRS. O atrioventricular simplesmente, sem avisar, tu não vai passar. Deixou passar 3 estímulos, o quarto estímulo não. Tu não vai passar, ele não deixou passar. Temos só uma onda P, sem nenhum QRS associado a ela. Aí sim, o próximo estímulo de novo, onda P e QRS. Depois onda P e QRS. Enfim, são padrões diferentes de bloqueio atrioventricular de segundo grau, né? São comportamentos diferentes do nódo atrioventricular. Num ele vai avisando, ele vai retardando cada vez mais o estímulo até que ele não deixa passar, e no outro ele simplesmente chega um estímulo assim, depois de alguns terem passado, chega um estímulo que ele corta, não deixa passar, e pronto, sem avisar, né, bem rebelde, sem avisar, sem fazer nada, não deixou passar e já era. Então, o bloqueio de segundo grau, a gente percebe o quê? Que ele, há o bloqueio de alguns estímulos, né, mas muitos estímulos acabam passando ainda, né? Acabam passando. O bloqueio de terceiro grau é quando não passa nenhum estímulo. O nódo atrioventricular, por algum problema ali de condução, não deixa passar nenhum estímulo. É um bloqueio completo, tá? O que a gente vai ver no ECG de um bloqueio de terceiro grau? Como o bloqueio é completo, né? Os átrios e os ventrículos, eles meio que se desacoplam, eles passam a trabalhar de forma independente. O nódo sinoatrial está normal, então a frequência das ondas P vai ser normal. Então eu tenho onda P aqui, eu tenho onda P, tenho aqui uma onda P também, está invertida aqui, mas é por causa do bloqueio. Tem uma onda P também, tem outra onda P, outra onda P. Então, vocês vejam que a distância dessas ondas P está normal, ou seja, a frequência de geração de estímulo no nódo sinoatrial e consequente despolarização dos átrios está normal. Da mesma forma, os complexos QRS, se a gente pegar a distância sempre entre dois complexos QRS, ela também está normal. É sempre igual essa distância. Na verdade, ela não está normal, mas ela está sempre igual. A distância entre dois QRS. Só que a gente vê que está muito aumentada. A distância entre dois QRS é muito maior do que a distância entre duas ondas P.
Por quê? Porque como tem bloqueio atrioventricular, nem estímulos do nodo sinoatrial, nem estímulos gerados no próprio nodo atrioventricular conseguem passar. Porque é um bloqueio total. Então, quem acaba sendo o marca-passo dos ventrículos é o feixe de His. Então, só que o feixe de His, que é o nosso terceiro marca-passo, né? Lembra daqueles marca-passos, né? O primeiro é o nodo sinoatrial, se ele não funcionar, tem o reserva, que é o atrioventricular. Se o primeiro reserva, que é o atrioventricular, não funcionar, tem o feixe de His, que é o segundo marca-passo reserva, e aqui nesse caso é ele que acaba tendo que assumir o papel de despolarizar os ventrículos, porque não está chegando estímulo nem do sinoatrial, nem do atrioventricular. Só que o feixe de His despolariza com uma frequência menor, de cerca de 30 a 45 batimentos por minuto. Né? Ele é um ritmo só de escape, né? De reserva, se for necessário mesmo, mas ele não funciona, ele não despolariza numa frequência tão alta. E é por isso que a frequência de despolarização aqui dos ventrículos, a distância entre dois complexos QRS está muito aumentada. Por quê? Porque quem está gerando o estímulo para contrair os ventrículos, para despolarizar os ventrículos, é o feixe de His. Tá? Enquanto que a distância entre duas ondas P está normal, está numa frequência de 60 a 100, porque quem continua gerando estímulo para despolarizar a onda P ainda é o nodo sinoatrial que está funcionando normalmente, só que esse estímulo gerado por ele não chega nos ventrículos por causa do bloqueio. Tá? Então o que a gente observa, né? A gente vai ter mais onda P do que complexo QRS também, né? Por quê? Porque se a frequência dos átrios é maior do que dos ventrículos, é natural que tu tenha, né, mais ondas P do que complexo QRS, simplesmente porque o átrio está despolarizando mais frequentemente do que os ventrículos. Mas a gente percebe que está tudo desacoplado, assim. Os complexos QRS não seguem um padrão fixo, assim, não tem uma associação com a onda P. É como se os dois sistemas, como se os átrios e os ventrículos estivessem funcionando cada um separadamente. Então no ECG a gente vê, tipo, que tem uma onda P e tem um QRS. Aí depois teve onda P, não teve QRS, teve onda P e teve um QRS com um segmento PQ bem curto, depois já teve outra onda P, já teve, aí demorou muito, assim, aí só depois de um longo segmento ST que teve um QRS, enfim, a gente vê que não segue nenhum padrão, no bloqueio de segundo grau seguia um padrão, a gente conseguia determinar um certo padrão, aqui não segue nenhum padrão, porque as duas coisas estão funcionando independentemente, dá para confirmar que é de terceiro grau, né? A gente vendo que não tem nenhum padrão, a gente vê se a distância entre duas ondas P sempre é a mesma, né? E se a distância entre dois QRS também sempre é a mesma. Se isso se confirmar, muito provavelmente é um bloqueio de terceiro grau. Tá? É isso aí. Tá? Beleza, agora informações mais básicas adquiridas pelo ECG. Tá? Medir, por exemplo, como é que a gente faz para ver essa frequência, para de fato calcular essa frequência de despolarização. A gente pega a distância entre duas ondas, entre dois complexos QRS, né, entre duas ondas R, pega a distância entre duas, ou pega a distância entre duas ondas P, ou a distância entre duas ondas T, tanto faz, mas tem que ser a distância entre dois segmentos correspondentes. Né? Por quê? Porque a gente pegar, por exemplo, a distância entre duas ondas P, quer dizer que uma onda P foi gerada, começou um ciclo cardíaco, começou uma contração. Né? Aí quando for gerada a outra onda P, é porque já tem outro ciclo, já tem outra contração, é porque a anterior já terminou, então medindo a distância entre essas duas coisas, a gente vê a duração de um ciclo inteiro, de um batimento inteiro. Tá? Então tem que pegar a distância entre dois segmentos correspondentes. Vamos pegar aqui, por exemplo, a distância entre duas ondas R, né? E a gente conta o número de quadradinhos entre essas duas ondas R. Nesse caso aqui, é mais ou menos 3 quadradões a distância entre elas. Então, cada quadradão tem 5 quadradinhos, a gente tem 15 quadradinhos de distância entre duas ondas R. Né? Então, um batimento teve 15 quadradinhos de distância. Um quadradinho é 0,04 segundos. 15 quadradinhos vezes 0,04 é 0,6 segundos. Então, um batimento deu 0,6 segundos. A gente põe uma regra de 3 aqui. Ó. Se 0,6 segundos foi o equivalente a um batimento, né?
Então, 60 segundos ou 1 minuto, X batimentos. Fazendo essa regra de 3, a gente chega numa frequência para esse coração aqui de 100 batimentos por minuto. Ou, se não quiser fazer a regra de 3, tem uma fórmula, né? A fórmula foi criada a partir dessa regra de 3 que a gente acabou de fazer, que é uma fórmula fixa, né? Que a frequência cardíaca vai ser igual a 1.500 quadradinhos dividido pelo número de quadradinhos entre duas ondas R. No nosso caso, eram 15 quadradinhos entre duas ondas R, então a frequência 1.500 por 15 dá os mesmos 100 batimentos por minuto. O normal, um ritmo sinusal é entre 60 e 100, menos que 60 é bradicardia, mais que 100 é taquicardia. E o ritmo, né, se o coração é rítmico, é ver se a distância entre dois segmentos correspondentes é sempre a mesma. Então aqui vamos ver a distância entre essas duas ondas R é a mesma distância entre essas outras duas ondas R aqui. Então o coração está batendo de uma forma rítmica, regular. Então o ritmo é regular, tá? Beleza, o eixo elétrico e hipertrofia a gente já conversou bastante, né, lá no início da aula. E o último tópico da aula é infarto. A última alteração com o ECG vai ser muito, muito importante, né, para a gente analisar, é uma situação de infarto. Tá? O infarto ele pode gerar vários tipos de alteração no ECG. Tá? O que importa para a gente, para a prova? Saber que infarto pode gerar agudização na onda T, pode gerar inversão na onda T, pode gerar supra ou infra desnivelamento de segmento ST, pode gerar onda Q profunda. Tem infartos que vão poder gerar... o infarto pode gerar cada uma dessas coisas aqui. Tá? Depende muito da situação. Não precisa, para a nossa prova de fisiologia, ficar sabendo por que acontece cada coisa e o que representa cada coisa. Tá? É só saber que o infarto pode gerar essas coisas aqui. O aprofundamento sobre isso a gente deixa para a clínica. Tá? Mas, falando um pouquinho por que o ECG, por que o infarto gera essas alterações no ECG, né? A gente tem que entender um negócio, que é que a área infartada, tá, ela não tem fluxo sanguíneo, né? O fluxo sanguíneo está obstruído naquela área. Se não tem fluxo sanguíneo, não tem trocas iônicas, não tem geração de energia, não tem ATP, não tem nada. Então, a área infartada ela fica constantemente despolarizada. Por quê? Porque para repolarizar uma célula é muito custoso energeticamente. Para repolarizar uma célula precisa de bomba de sódio e potássio, precisa de troca iônica, precisa de um monte de coisa para repolarizar uma célula, né? Então, se a área infartada não tem energia, não tem nada disso, não vai repolarizar, vai ficar constantemente despolarizada. É como se tivesse uma corrente despolarizante permanentemente naquela área infartada, tá? Essa corrente despolarizante permanente na área infartada é chamada de corrente de lesão. Tá? E ela vai ser permanente. Vai estar ali presente o tempo inteiro mesmo. Por quê? Porque a área infartada vai ficar mesmo assim o tempo inteiro despolarizada. Então a corrente ela não some em nenhum momento do ciclo cardíaco. Como é que eu vou identificar essa corrente de lesão que está sendo gerada por causa dessa área permanentemente infartada? Tá? Primeiro, eu quero só mostrar para vocês o que é a corrente de lesão. Eu vou desenhar aqui rapidinho, tá? Eu vou usar, inclusive, essa mesma imagem aqui, tá? Só vou usar o canto branco disso para desenhar. Vamos pegar esse espaço aqui, ó. Imaginem aqui uma célula cardíaca, tá? Imagine uma célula cardíaca aqui. E aqui outras células cardíacas, uma do lado da outra, tá? Isso aqui é para ser células cardíacas, tá? Imaginem que aqui a gente tenha a área infartada. Isso aqui é a área infartada. Essas células elas estão constantemente despolarizadas. Se elas estão constantemente despolarizadas, né? Se elas estão polarizadas, uma situação de repouso é como se fosse negativo dentro e positivo fora. Né? Se elas estão constantemente despolarizadas, elas estão o tempo inteiro... Desculpa, deixa eu apagar. Elas estão o tempo inteiro negativas aqui fora. Porque elas estão constantemente despolarizadas.
Enquanto que as outras áreas do coração, elas vão estar normais, elas vão estar em repouso. Então as outras células do coração estão positivas, estão positivas, estão positivas, as outras células do coração estão normais. Ora, se eu tenho uma área constantemente despolarizada e a membrana externa dessa área despolarizada constantemente está sempre negativa e as outras células do coração estão sempre positivas, eu vou criar uma corrente aqui do lado de fora, do lado externo dessas células, entre uma área negativa e uma área positiva, porque eu tenho uma diferença de voltagem entre a área infartada e a área normal, tá? Então, cria tipo uma corrente o tempo inteiro externa a essas células, da área positiva normal para a área negativa infartada, né? Para a área em repouso normal, da área em repouso normal para a área constantemente despolarizada. Então, esta é a corrente de lesão. Isso aí que a gente acabou de colocar é a corrente de lesão. Tá? Esta é a corrente de lesão, gerada por essa diferença de voltagem, né, na parte externa das células. Essa diferença existe porque tem uma área infartada que está o tempo inteiro despolarizada, então está o tempo inteiro negativa fora. Corrente de lesão. E é essa corrente de lesão que vai estar ali presente o tempo inteiro, por causa disso, que vai ser detectada pelo ECG. E a gente consegue ver no ECG para onde essa corrente de lesão ela está apontando. Tá? Como é que a gente faz para identificar para onde a corrente de lesão está apontando? Primeiro, a gente determina um tal de um ponto J. Tá? Tal de um ponto J. O que é o ponto J? O ponto J é o ponto no fim do complexo QRS. Por quê? Porque no fim do complexo QRS, o que é o complexo QRS? O complexo QRS é a despolarização dos ventrículos. Então, é como se no fim do complexo QRS, os ventrículos eles também ficam negativos aqui fora no fim do complexo QRS. Por quê? Porque no fim do complexo QRS, os ventrículos também estão todos despolarizados. Então, é como se o coração todo tivesse despolarizado no fim do complexo QRS. Consequentemente, a corrente de lesão, nesse momento, ela sobe. Enquanto que o coração está todo despolarizado, ela sobe. Por quê? Porque a área infartada vai continuar despolarizada, mas o resto do coração agora também vai estar despolarizado. Então, a corrente de lesão sobe por um breve momento. Neste momento, eu não vou ter corrente nenhuma no coração. Eu posso chamar isso de ponto J, que é como se fosse o ponto em que o ECG não detecta nada, como se fosse o ponto que eu estou arbitrariamente dando 0 volts para ele. Por quê? Porque não tem corrente de lesão nenhuma. Tá? Por isso. Só que a partir do momento em que o ventrículo daí fica um tempo em repouso, né, porque é platô, aí depois desse repouso teria a repolarização ventricular, e ela acontece. Só que a gente vê que a partir do momento em que a repolarização dos ventrículos começa a acontecer, a partir do momento em que a repolarização dos ventrículos começa a acontecer, aqui volta a ficar positivo. Por quê? Porque aqui repolariza. Mas lá em cima, a área infartada, né, continua negativa, porque ela fica constantemente despolarizada. Então eu volto a ter corrente de lesão depois disso. E o ECG vai detectar essa corrente de lesão. Né? Como? A gente está vendo aqui. A gente nem enxerga a onda T. Por quê? Porque sobe tanto aqui a minha voltagem, ó, não fica no nível do 0 volts. Né? Porque o que era normal? Repolarizar, ter onda T e voltar para o 0 volts, para o nível de repouso. Mas não volta, fica lá em cima, fica em supra. Por quê? Porque tem a corrente de lesão acontecendo constantemente ali. Tá? Isso aqui é um eletrodo que está enxergando essa corrente de lesão se aproximando dele. Por isso que ele está fazendo esse registro positivo. Aqui embaixo, o mesmo ponto J, o mesmo platô, né? E depois a mesma coisa, só que agora para baixo. Corrente de lesão sendo detectada para baixo. Porque esse eletrodo aqui, no caso é um eletrodo em D3, ele está enxergando essa corrente de lesão se afastando dele. Tá? Então fica que é uma corrente despolarizante, né? Ele está enxergando ela se afastando dele e está enxergando ela para baixo. Tá? Por isso. E a gente consegue estimar para onde é que essa corrente despolarizante está acontecendo. Por quê? Porque se D1, que era aqui em cima, está positivo, então a flechinha, né, o vetor que a gente representa, o componente dessa corrente despolarizante projetado em D1 aponta para cá. Né?
porque o eletrodo positivo de D1 está aqui, fez um registro positivo, tá, aponta para cá. E D3, né? D3 está negativo, então essa corrente despolarizante tem que apontar para o lado negativo de D3, que é aqui para cima. Então, o componente dessa corrente despolarizante projetado sobre D3 aponta para cima. Ora, se eu tenho um componente aqui nesse sentido sobre D1, componente aqui nesse sentido sobre D3, somando essas duas coisas, né, fazendo a soma vetorial, a gente descobre que essa corrente de lesão, que é uma corrente constantemente despolarizante, ela está apontando aqui para o meio, em algum local entre D1 e D3. Se a gente for olhar no nosso círculo, né, em algum local entre 0 graus, né, e menos 60 graus. Entre D1 e entre D3. Beleza? Então, tá. É assim, por isso que existe a corrente de lesão, por causa dessa área do tempo inteiro despolarizada, a gente pode fazer uma estimativa de mais ou menos para onde é que essa corrente de lesão aponta. Tá? Não fiquem muito preocupados, essa corrente ela foi aqui do positivo para o negativo. Vamos aceitar, é assim e pronto. Tá? Não fiquem muito noiados com isso. Entendam o seguinte, que essa corrente de lesão ela existe, tá? Por causa dessa diferença de potencial na membrana externa entre as diferentes partes do coração, na verdade entre a parte da área infartada e o resto do coração, porque a área infartada está o tempo inteiro despolarizada. E daí por isso, né, no ECG, a gente enxerga essa coisa desviada, ou infra ou supra, dependendo da derivação que a gente olhar, dependendo de para onde essa corrente de lesão for apontar, tá? Eu acredito que ela não vai pedir, que vocês não vão ter que fazer esse tipo de coisa aqui na prova, tá? É só importante só mesmo entender a corrente de lesão, entender por que ela gera, então é por causa disso que ela vai acabar gerando aqueles padrões, né? Porque ela pode gerar inversa, que ela pode gerar supra ou infra desnivelamento de ACT, que pode gerar onda Q profunda, por essas coisas, por essas alterações que o infarto, né? Que o infarto vai acabar inevitavelmente acarretando ali como consequência, né, na elétrica do coração. Por causa disso, saber que o infarto pode gerar tudo isso aqui e que existe essa corrente de lesão por causa dessa área constantemente despolarizada e que o ponto J, então, é esse ponto no fim do complexo QRS, que representa como se fosse o ponto de voltagem zero, tá? Beleza, pessoal, tá? Eu acho que era isso, essa aula, tá? Lembrar das coisas principais. Então, o principal dessa aula é como detectar a hipertrofia, o eixo elétrico do coração, tá? E era isso aí, então, pessoal. Brigadão, tá? Espero que a aula sirva de alguma forma de ajuda para vocês, que tenha ajudado um pouco aí vocês. E qualquer coisa, podem me chamar, eu tô aí, beleza? Abração, valeu!